Boa noite. A primeira coisa, quando se faz uma reunião, sempre é nos ensinamentos esotéricos, das quais a astrologia é o mais importante, é a calma e a serenidade. Haja o que houver, como diz Fernando Pessoa, nada maior que a minha alma. E tudo é, de facto, a ciência mais importante e aquela que tem a matriz cósmica é a astrologia. Portanto, os trânsitos dos três pessoais são aqueles que marcam a história, segmentam a história. E então, nesta aula, tertúlia, nós vamos dar sábado, o professor Rosina e eu vamos falar com mais propriedade acerca dos trânsitos, mas eu aqui vou dar uma sequência que eu penso que será perceptível para todos. Então, o Dano Rodiar fez a história, como é que era? Fez uma obra que penso que foi a última história ao ritmo do universo. E os físicos quânticos dizem, e há uma certeza absoluta, que há uma matriz cósmica, uma energia, uma mente autoconsciente ao nível de uma potência do cosmos. Da mesma maneira que uma pessoa fala e se torna inteligível através de sons, então essa mente cósmica também se fala e se torna inteligível através de uma linguagem que se chama astrologia. É simples. Portanto, os deuses da mudança, como diria o Howard Portas, são precisamente os planetas transpessoais. São os que nos dão a matriz da mudança. Então, como vocês, se eu vou mostrar novamente aqui uma figura que eu utilizo nas minhas aulas de astrologia, na trígono, e que os alunos já viram muitas vezes, mas que é sempre bom trazer. Então vamos lá, por partes. Uma vez que as galinhas já estão deitadas, elas já não vão interferir. Não é isto. Peço desculpa. Não é este. Espera aí, que tenho que procurar uma coisa que é simples e que toda a gente compreende rapidamente. Já um bocadinho. Quando aqui à procura, tenho isso em todas as aulas, mas está a demorar a vir. Então, o que nós estamos a ver é que, basicamente, o ritmo, ou seja, a sequência matricial, é precisamente dado pela astrologia. A astrologia, como diz o nome, é a ciência do Logos. O que é que quer dizer o Logos? Quer dizer, cada planeta não é um calhau errante que anda pelo espaço, só a forma material, mas também tem uma inteligência cósmica que ela é um arquétipo, é o representante, diria, para este planeta de um determinado arquétipo a nível cósmico. Portanto, todas estas energias, vocês já estão a ver, elas vão representar uma energia cósmica que está bem definida, chama-se isso um arquétipo. Por isso a astrologia estuda estes arquétipos, estuda a interação que os mesmos fazem entre eles a partir do ponto onde nós nascemos. Portanto, a astrologia, que é a ciência do Logos, estuda esta relação simbólica que estes planetas estabelecem entre si. Como eles são os representantes máximos de cada energia cósmica, ou seja, todo e qualquer planeta define particularmente uma energia universal que vem para cada um de nós. Então,
Estes planetas, como vocês já sabem, são os planetas pessoais. O Sol é o fator de integração no mapa natal. Nós temos visto que no primeiro ano que há muitas pessoas que nem sequer integraram o Sol. A maior parte das pessoas estão na Lua, nos medos, ou seja, nas debilidades, nas carências, nas fragilidades, nas carências que a Lua traz. O Mercúrio é, um, é aquele que se quer fazer passar pelo Sol, por isso é que as pessoas que têm o Mercúrio conjunto com o Sol têm muito o Sol, que é o fator de integração, individuação deste potencial todo coletivo. Quando o Mercúrio está conjunto com o Sol, ele vai se fazer passar pelo Sol. Portanto, qual é a função do Mercúrio? O Mercúrio é apenas a função intelectiva. O que quer dizer? Que quer dizer que ele pensa, examina, calcula, reflete, infere, logiciza, tudo isso. Mas ele não tem mais do que a função intelectiva. Portanto, é racionalizar a razão. O Mercúrio, se for bem utilizado, ele apenas faz a ponte entre o Sol e os transpessoais. Daí que em ciência esotérica mais avançada, o Mercúrio seja chamado Buda, o mensageiro dos deuses, ou Nebo, não é? A Terra é onde nós estamos, é, na filosofia oriental é chamada Kurukshetra, que é o cavalo de batalha, não é? E a Terra está entre Vênus, que é o amor, e o amor, e Marte, que é a guerra, não é? E então temos aqui uma cintura de asteroides que faz, é como se fosse um diafragma no homem cósmico. O diafragma quer dizer dois, faz a separação entre os órgãos ditos superiores e inferiores, e depois temos Júpiter e Saturno, são os planetas são os planetas sociais, são os cronocratores, eles fazem um par, o Júpiter expande, ou seja, integra as energias cósmicas. A função do nosso Júpiter, do nosso mapa natal, é integrar numa dimensão pessoal as leis espirituais e cósmicas, e o Saturno é trazê-las para a Terra. A partir daqui, nós temos os três pessoais. E são os três pessoais que fazem a história. Isto é, os trânsitos dos três pessoais são eles que fazem a história e fazem as grandes mudanças. Eles estão ligados a arquétipos transpessoais. Na astrologia humanista e transpessoal, e mais tarde pelo Dan Rudyard, dita transpessoal, são que causam as grandes crises da mudança. O Howard das Portas fez um livro muitíssimo bom, que eu aconselho toda a gente a ler, Os Deuses da Mudança, um livro absolutamente espetacular. O homem estava absolutamente e divinamente inspirado quando fez aquele homem. Absolutamente incrível. Então, Urano é a mente superior, é o aspecto mais, diria, se é que se pode chamar assim, em termos vibratórios da alma ou do eu superior, ou também da deidade, representa a mente superior, é o regente de Aquário, por isso é que Urano está relacionado com o futuro, e Urano é aquele que vem destruir basicamente todas as cristalizações saturninas que o Saturno faz. Depois temos Neptuno, que representa, é um planeta tão elevado, tão elevado, tão elevado, que ele não rege só o sistema solar, rege mais 7 sistemas solares. É um ser cósmico que representa o amor incondicional e a vida que existe em todo o universo. Portanto, nós na Terra ainda estamos aqui muito presos a este Marte, já iremos ver o que é que representa a conjunção, o trânsito Neptuno em Carneiro, mas nós ainda andamos aqui, o meu, o teu, dá-me cá isso, fizeste-me isto, aquilo. Neptuno não faz distinção entre o peru, o pato, o caracol, o meu amigo, seja o que for, todos fazem parte da vida una. Os hindus dizem Tat Svam Asi, tu também és isso, ou também és aquilo, portanto, para Brahman, ou a vida una, e física quântica chega à conclusão, a mesma conclusão, que existe um entanglement, ou seja,
Tudo está ligado a tudo. É impossível, é indissociável. Os budistas são absolutamente incríveis na lógica e na simplicidade. Eles partem de um conceito que é sunyata. O que é sunyata? É que tudo parte de um vazio cósmico e é impossível dissociar tudo. Por isso é que quando falavam na Índia, um país super filosófico, quando falava o Senhor Buda de karma e de causas, ele fazia o silêncio. Então os budistas partem que está tudo indissociável. Portanto, e a astrologia vem confirmar claramente isso. Não há nada que aconteça na nossa vida que nós não tenhamos atraído. Portanto, não se queixem de nada, porque nós atraímos tudo e o padrão de atração está no mapa. Plutão é o último planeta do sistema solar, está ligado ao cinturão de Kuiper, o que significa que Plutão tem uma órbita tão excêntrica que, em alguns pontos, ele veio até praticamente à órbita de Urano e noutra passa ao sistema solar. Plutão, numa primeira fase, está relacionado, ele é distorcido, é o poder pessoal. Eu não conheço ninguém que tenha Plutão oposto ao Sol, quadratura ao Sol e conjunção ao Sol, que não tende sempre, que tenha razão sobre os outros ou poder sobre os outros. E não ontem falei com uma pessoa que é virgem e tem o Plutão conjunto ao Sol, mas ela tinha que ter razão. Pronto. É assim, eu sabia do mapa dela, portanto deixei ir. Mas o Plutão, numa ótica mais, diria, numa ótica mais avançada, tem a ver com a vontade espiritual. Os trânsitos de Urano caracterizam-se por rupturas bruscas, radicais, únicas, intempestivas, acerca de mudanças que a pessoa tem que fazer já e agora. Portanto, os trânsitos de Netuno caracterizam-se pela dissolução total. Portanto, daí que quando vejo trânsitos de Netuno, eu já vi muitas pessoas peixe, ou ascendente peixe, e quando Netuno passou ao ascendente foi a maior confusão da vida. Casaram, tiveram filhos, foram para a Sibéria, vieram, bem, já vi tudo e mais alguma coisa. Os trânsitos de Netuno dissolvem as fronteiras entre o meu e o teu. Por isso é que quem tem ascendente peixe ou tem o sol em peixe, deduz uma. Mas mais o ascendente em peixe, que é o propósito da alma, compreende que há uma unidade toda a vida. Portanto, todas as pessoas peixe, não sei como, deve ser um chip implantado, qualquer coisa, não percebo, sabem que todas as pessoas estão ligadas umas às outras. Mas é verdade, todas as pessoas que eu conheci peixe tendem a salvar os outros. Custo custar, para além da lógica, para além da convenção social. Pronto, olha, não sei, é assim. E, portanto, peixe está ligado aos salvadores. E Neptuno é o regente de peixe. Plutão, já iremos ver, tem a ver com a destruição de todos os fatores que estão inconscientes. As pessoas, quem estuda esoterismo mais avançado chama-lhe o morador no umbral. Para o público em geral é o lado sombra. Então, esqueci-me o que é mais importante. Há aqui, entre o Saturno e Urano, há um planetóide que se chama Quiron. Quiron foi o título que a Maria Flávia deu à sua escola de astrologia, que foi muito bem escolhido. É um dos pontos mais elevados do mapa, tem uma figura de uma chave e é aquele que faz a ponte entre o espírito mais elevado e a matéria mais densa. Portanto, é muitíssimo raro, mas muitíssimo raro, a pessoa que consegue atualizar o que é. Porque a maior parte de nós, se nós fizermos uma análise, nós estamos condicionados por aspectos biológicos ou físicos, pronto, ou emocionais, ou mentais, e não passamos disso. E depois, se estivermos saudáveis, vá lá, está tudo integrado. Mas se não tivermos, então, ou mandam as doenças do corpo físico, ou as doenças emocionais, ou as mentais, e andamos aqui todos numa grande luta interna. E mesmo quando não há, quando somos equilibrados e saudáveis, podemos ter preocupações para a frente, para trás, para o lado. Este Mercúrio faz-nos a vida negra. Não deixa o Sol estar em paz, em harmonia, vai se preocupar com alguma coisa. Este Mercúrio é terrível
Por isso é que eu mostrei no outro dia, mostrei os macacos, não é? Que saltam de árvore em galho, é este mercúrio. Portanto, a nossa função como seres humanos é controlar este mercúrio. A mente racional tem que estar no seu sítio, não pode ir nem, passar, nem tomar, nem substituir o Sol. Qual é que é a diferença entre o Sol e Mercúrio? O Sol é o fator de identidade total. É aquilo que faz com que eu seja eu distinto do outro. Por isso é que o regente leão. Os leões andam toda a vida à procura de um ego. É um signo, segundo signo de fogo fixo, andam à procura de um ego que seja único. Ou seja, isto dá trabalho. A maior parte das pessoas não quer fazer esse trabalho. Não quer fazer o trabalho de individuação. Portanto, o Sol é esse fator único. O Mercúrio é a parte de nós que pensa, que examina e que reflete. Portanto, não confundir uma coisa com a outra. Nunca façam esse erro. Se fizerem esse erro, o Sol está condenado. Por isso é que as pessoas que nascem com o Sol, ah, o Casima, Mercúrio ao Sol, têm uma mente muito ativa, muito receptiva, mas confundem-se com a mente. Mas muito confundem-se com a mente. Por exemplo, o atual Presidente da República tem o Sol Casimi, ou seja, o Mercúrio Casimi com o Sol, ele é Sagitário, mas tem um Júpiter em Escorpião, portanto, olha, não é um Sagitário regular, mas daí que a mente dele seja muito rápida, mas a mente não integra valores universais. Só o Sol é que integra. Portanto, se nós queremos ter alguém na vida, temos que integrar a energia do Sol. Senão, somos, como eu digo aos meus alunos de filosofia, somos clones cognitivos, papagaios sociais, estamos inseridos na Matrix. Pronto, não saímos disso. O Sol é que nos dá a tónica única como seres indissociáveis, insubstituíveis, irrepetíveis, imprescritíveis, chamem aquilo que chamarem. Mas o Sol é esse fator único. Portanto, se nós não atualizarmos o Sol no tema natal, nós não somos ninguém. Somos apenas, diria, fatores de reprodução social, ou seja, não somos a casa 4, que é uma casa lunar, ou replicamos os valores da nossa família, ou polarizamos os desejos deles e não saímos disso. Por isso é importante distinguir entre este Mercúrio e o Sol. Certo? Oh Ora Pedro, bem, sim, estou-me a lembrar. O sistema de ensino é claramente Mercúrio, Casino ao Sol. claro, exatamente. Por isso é que eu nas minhas aulas de filosofia digo, não sai ninguém daqui sem ter um pensamento único. Não são capazes, repetem tudo. Eu disse, vocês querem ser clones sociais, agentes da Matrix, papagaios cognitivos, eles dizem não. Então, mas vocês querem alimentar a Matrix. Portanto, se nós, a astrologia dá-nos este importante ensinamento de individuação. Onde é que está o nosso Sol? Eu já consegui integrar o meu Sol nesse fator de individuação. Se eu estou nas debilidades da Lua, já vamos ver um mapa que tem integra as debilidades da Lua. Se eu ainda não ativei o Sol, eu ainda não me encontrei como indivíduo. Se eu não me encontrei como indivíduo, estou perdido. Ou seja, é suposto a cultura dar-nos os elementos para nós nos formarmos como indivíduos únicos, não é como fotocópias, reprodutores sociais, papagaios, clones, agentes da Matrix. Eu, na palestra de sábado, vou precisamente falar que é uma altura de agora deixarmos de ser, com estes trânsitos, especialmente do Netuno em Carneiro, deixarmos de ser agentes da Matrix. O que é um agente da Matrix? É alguém que não utiliza a capacidade, o Mercúrio deve ser utilizado pelo Sol para refletir, pensar, discriminar, inferir e separar o verdadeiro do falso. Portanto, essa é a função do pensamento concreto quando ele está bem sintonizado. Portanto, com os trânsitos que vêm aí, e já vamos vê-los um por um, primeiro vamos ver um mapa que é desta última lua cheia. Já expliquei na tertúlia ou aula passada, mas vamos ver outra vez
para ver porque é que as coisas se passaram tal e qual como se passaram. Então, vamos à lua cheia, dia 3, que foi muito importante. Se quiseram, ponham perguntas. Portanto, o nosso mapa natal de cada um dá-nos todos estes fatores. Podemos saber muito de psicologia, ou mesmo muito vice-versa, de esoterismo ou astrologia, mas temos que fazer exatamente aquilo que o nosso mapa nos dá. Se não fizermos, então estamos a perder tempo e pronto, somos clones. Por isso é que a astrologia é mais importante das ciências esotéricas. Então, parem. Isto é um mapa. O que é que aconteceu na lua cheia? Lembram-se? A Marisa pode. Marisa, o que é que aconteceu na última lua cheia? Ou então temos que acordar a Tina. Então ninguém se lembra. A Tina já adormeceu. Hã? A Tina já adormeceu. Ah, vamos lá, já está com os pés fora da cama. Então, parem, o Sol, que é o fator de individuação, ou seja, desta lua cheia, que é a responsabilidade social, está espremido entre a Vênus, que são os valores sociais, e Marte, que é o conflito, a divisão, a guerra. Mas, como é uma lua cheia, a lua que está em Câncer está no signo da sua debilidade. E o Júpiter que está aqui está a aumentar. Então, o Júpiter vai aumentar esta insegurança, esta debilidade social, esta imaturidade, esta dependência. E o que é que aconteceu? Não vamos criticar aqui, apenas estou a falar. O presidente Trump dos Estados Unidos resolveu ir lá à Venezuela, retirar o indivíduo. E qual é que foi? Não estou a criticar, apenas estou a dizer o que se passou. Ele utilizou, de facto, isso como um fator de segurança social. O que é que o Júpiter em Câncer dá? Dá exaltação dos nacionalismos. E os Estados Unidos têm o Sol em Câncer precisamente grau por grau em cima da Lua. Vejam lá como isto é incrível. Depois, o que é que acontece? O Mercúrio que está em Capricórnio. O que é o Mercúrio em Capricórnio? Eu tenho o Mercúrio em Capricórnio, é um Mercúrio que trabalha sob as ordens de Saturno. Então, Saturno tem a ver com regularidade, com estrutura, com uniformidade, com a capacidade de estabelecimento e, acima de tudo, está aqui em quadratura ao Saturno, que é o regente desta Lua, deste Sol. Portanto, este Sol é que dá a tónica de Lua cheia, conjunto com Netuno. E aqui é a vossa atenção. Um Saturno em peixes, qual é o trabalho que um Saturno tem a fazer? Em peixes é descodificar ou separar as águas, porque peixes é dual, separar as águas daquilo que traz paz, que é a unidade com todos, seja do reino humano, seja de outros reinos, com as águas que me aprisionam. Reparem que o peixe é o único signo dual a nível da água, há um signo dual a nível da mente, que é Gêmeos, mas peixe, o teu símbolo de peixe diz que a alma está presa à personalidade, está crucificada. Por isso é que todos os piscianos tendem a ter a consciência que todo o ser humano está crucificado, está preso à terra. E todos os peixes têm um sentido salvífico. Então, se o Saturno está em peixe e está conjunto a Neptuno, que está na sua dignidade, então a tarefa é, enquanto ele não entrar em Carneiro, que já iremos ver quando é que isso é separar uma da outra. Há sentimentos que me trazem inquietude, trazem sofrimento. Esses são o peixe que me agarra à terra, o peixe que leva para escorpião. Ainda hoje fui comprar fruta ao supermercado e estava lá o indivíduo a dizer: Eu não, já matei aquele indivíduo 30 vezes de cabeça, e já não sei quanto e tudo,
Reparem, quando nós estamos presos obsessivamente a uma coisa, é escorpião. Então as emoções nos prendem à terra, são emoções passionais que não nos deixam ficar em paz. São as águas de Ou, escorpião. hã? São as águas de escorpião. Exatamente. Então, peixe é dual. Há um peixe que nada para escorpião, não nos deixa estar descansado, mesmo as paixões. Eu apaixonei-me pela pessoa A, então não descanso enquanto não consumar a minha paixão e destruir a relação, porque a paixão destrói a relação. Mas há emoções que nos trazem paz, que é os valores, o amor, isso traz-nos paz interior. Portanto, hoje, infelizmente, estamos no final da Kali Yuga mesmo, uma época que é tida na filosofia oriental e no esoterismo como uma época de grandes, diria, falta de valores espirituais e trevas. O que acontece é que as pessoas não desconhecem totalmente a verdade. Então, a mente pensa que é este Mercúrio, mas quando não está ligado a valores superiores, e neste caso o Saturno deve fazer a sua tarefa, conjunto a Neptuno, se a pessoa não estiver ligada a valores espirituais, traz o caos, porque peixe, se não tiver virado para aquele peixe que traz a unidade, com todos os seres, a paz, traz o grande caos. Portanto, os peixes, das duas, uma, ou estão na paz divina, a cantar a música gregoriana, ou então estão no grande caos. Porquê? Porque não conseguem fazer separar uma da outra. E reparem que o Mercúrio está em quadratura a Saturno com a conjunção Neptuno. Ou seja, por isso é que se passou aquilo que se passou na Lua cheia. E mais um dado, ainda podíamos fazer mais dados. O Saturno dos Estados Unidos está em quadratura ao Quiron, há uma oposição. Quiron está em Carneiro, quer dizer que está em trânsito em Carneiro, que é para toda a humanidade saber utilizar o Marte. Mas nós não sabemos utilizar as nossas ações. Utilizamos por resposta a medos, resposta a imaturidades, resposta a debilidades, resposta a inseguranças. Isso é o mau modo de utilizar Marte. O modo correto de utilizar Marte, que nós já iremos ver, é aquele que iremos agora ver. Então vamos passar para o próximo mapa, que é o ingresso de Neptuno em Carneiro. Então, Neptuno vai entrar já no dia 26. Ora, hoje estamos a 15. Quantos dias é que faltam? Digam-me lá. 11 11 dias. dias. E vai ser um ingresso brutal. Porquê? O que é o ingresso em astrologia? Quando um planeta ingressa num signo, ele dá a tónica, o mapa desse ingresso dá a tónica ou a tonalidade de como é que vai decorrer, em termos gerais, a natureza do trânsito daquele planeta no signo. Então, reparem, Neptuno entra em Carneiro. Qual é que é a tarefa do Neptuno em Carneiro? Se Neptuno tem uma dimensão espiritual, uma dimensão de unidade toda a vida, será que é compatível com as pessoas andarem à batata, a batatada e a fomentar a divisão? Sim, não, talvez, digam-me lá. Então, a proposta é que o Neptuno vai querer que este Marte, que é o regente carneiro, seja utilizado para uma proposta maior, que é o autoconhecimento em termos psicológicos e também para a evolução espiritual. E uma coisa está ligada à outra. Mas, isto agora já requer conhecimentos mais avançados da astrologia. Onde é que está o Marte? Está em Aquário, conjunto a Plutão, conjunto ao Sol,
conjunta Mercúrio e Vênus. Reparem, este estélio que se vai dar já no próximo dia 26, os dois regentes de Escorpião estão ligados ao Sol. Quando o Plutão passa num trânsito de um signo, a tarefa dele é trazer à superfície tudo aquilo que há de obscuro naquilo que se chama, o que o Jung chamou o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? São todos os desejos, todas as inseguranças, todos os medos que a humanidade teve desde sempre relacionado com o signo de Aquário. E reparem, ainda está lá Marte a dar força e está conjunto ao Sol. Portanto, quer dizer que, a bem ou a mal, toda a gente, para utilizar o Marte, tem que limpar as energias. Isto é o chamado lado sombra, o lado inconsciente, o lado dos desejos inconscientes, o lado de desejos pessoais inconscientes, o lado dos conteúdos específicos inconscientes, que está ligado a Aquário, tem que vir todos à tona. E vem com uma grande força, porque o Plutão está conjunto ao Sol, o Marte está lá Mercúrio, vai ser equivalente a uma pessoa que toda a vida bebeu muito ou teve um regime alimentar muito desequilibrado e agora tem que fazer uma limpeza total ao estômago e intestino. Vem tudo cá para fora. Só. E o que é Aquário? Quem é que me sabe dizer o que é que significa Aquário? Mário, o que é que significa Aquário? Vá. O Aquário é. Somos todos nós, os grupos todos, as causas, Então, tudo. Aquário é um propósito coletivo e grupal, não é? Ou seja, quando forem para o próximo jantar para a G5, eu também vou, é cada um preocupar-se se os outros têm o prato bom. Ou seja, estão bem servidos e há um propósito grupal. Portanto, o grupo dos G5 tem uma qualidade para além de todas as tonalidades individuais, tem uma tónica grupal. Aquário é isso. Existe uma tónica grupal que liga todas as pessoas deste grupo, mas ao nível mais profundo liga toda a humanidade. E não é uma tónica grupal biológica, como eu já ouvi absurdos de todo tamanho, mas de todo tamanho, que as pessoas não vivem em sociedade porque é uma organização mais proveitosa a nível biológico. É porque nós somos seres espirituais e o Aquário dá-nos essa unidade que existe entre todos nós, esse reconhecimento de frater. Frater, em latim, é irmandade. Portanto, nós vivemos em sociedade, não é por coisíssimas nenhumas de questões de conjunturais biológicas, sociais e que em grupo podemos fazer melhor, ou seja, o homem é um animal gregário de hábitos, isso também pode ser, mas a última verdade, a mais profunda e aquilo que é verdade, é que o ser humano é espiritual e existe um reconhecimento em grupo que há uma unidade espiritual que nos transcende. Isso é Aquário. Por isso é que o leão só consegue integrar a sua polaridade e todos os signos do zodíaco, ou seja, indo ao signo oposto, que é Aquário. Portanto, o leão que não vai pôr os seus talentos no grupo é um leão que não encontrou a sua última dimensão. E um Aquário que também não encontrou a sua identidade individual também não tem. Portanto, este mapa está-nos a dizer, primeiro, utiliza o teu Marte, ou seja, a capacidade, e todos temos um Marte, a capacidade de agir, de ter impulsos, a capacidade bélica, a capacidade de iniciativa, mas para propósitos espirituais. Mas como o mapa dá o Plutão conjunto a Marte, o Mercúrio e a Vênus, enquanto não houver uma grande limpeza a nível de Aquário, isso vai ser um bocado difícil. Ora,
já entra fora da astrologia a questão da previsão. A astrologia é a interpretação matemática, rigorosa e científica no mais elevado plano de todos estes significados. O que é que pode acontecer? Isso aí já sai fora da nossa dimensão. Mas se o Plutão, os dois regentes de Escorpião, têm uma força extraordinária, estão conjuntos ao Sol, quer dizer que vai ter que haver mesmo uma. Há muita força, muita energia mesmo para que os egos, todo o lado sombra e tudo isso se manifeste para vir à superfície. O que é que acontecerá? Não sei. Como o Saturno, quando o Neptuno entrar, ainda está nos últimos graus de peixe, está no 28, então há que fazer mesmo uma distinção entre aquilo que nos liga ao espiritual e aquilo que nos liga à matéria. Portanto, este é o mapa e o Sol está em quadratura. Ah, não, felizmente. Ora, o Sol, quais são os aspectos que faz? Se tivesse em quadratura a Urano, ui, ui. O Sol está em trigo Urano, felizmente. Está, o Sol está conjunto a Plutão, a Vênus, Mercúrio, o Sol está em quadratura à Lua. Ora, a Lua representa o inconsciente humano. Todos temos o lado consciente e o lado inconsciente. Se os dois, o povo costuma dizer o tico e o teco não batem, portanto, o tico, neste caso, ou o teco pode ser a lua, o tico é o sol, se eles estão numa quadratura crescente, se a lua está em touro, faz parte de uma Tá. crescência, Vou à beira do Duarte, a ver se ele quer ora carregar. bem, então, espera aí, temos de desligar. Então, o que significa é que, basicamente, aqui vai haver uma dificuldade em encontrar valores. Quem não fez esse trabalho interior vai dificuldade. O Kiran está neste mapa, que é para Lisboa, está mesmo no meio do céu. Quer dizer que vai ser um momento de alguma dificuldade, porque quem não ainda não diria, denunciou este lado sombra, com isto tudo aqui vai ser um pouco de dificuldade. E o Saturno está conjunto a Neptuno, dia 26 ou dia 20, não é? Este mapa é um pouco difícil, mas tem uma solução. A solução é começarmos a trabalhar desde já a nossa iniciativa. Todos nós nos irritamos, todos nós gostamos de agir, todos nós gostamos de ter iniciativas, todos nós gostamos de defender o nosso ego, mas o Neptuno está-nos a dizer aqui: utiliza a tua iniciativa para autoconhecimento e para evolução espiritual. E o Kiran está em Carneiro para Lisboa. Portugal está mesmo no meio do céu, o que é interessante. Aqui pode haver alguma dificuldade com esta quadratura crescente do Sol à Lua, mas o que nos salva, e há bocado eu estava a falar com o Mário, ele viu isso, o que nos salva é que os três transpessoais e o Sol estão aqui todos em trígono. Estão aqui em trígono entre o Sol e o Urano, isto é bom, e o Urano faz um sextil, que é um aspecto de interajuda, de compreensão inteligente com Neptuno, e também Saturno, e o Neptuno faz aqui um sextil com o Sol e Plutão. Isso é, ou seja, apesar de muita tendência para algo vir muito forte do inconsciente coletivo, isso aí não sei o que é que poderá ser. Sim, é impossível, não é? Prever, porque isso não faz parte da astrologia, mas há aqui um valente trigo no Sol a Urano. Seja qual for a transformação, ou pode ser radical, com o Plutão, Marte, Sol, Mercúrio e Vênus, ela está bem integrada com o Urano, portanto, isso é bom. Coisas violentas, que o Plutão conjunto ao Sol tem tendência a coisas bastante violentas, ou seja, contundentes, agressivas, mas como há aqui o trânsito de Urano e o sextil a Neptuno, a coisa já está meio adiantada. Portanto, isto Apesar, é.
Apesar Sim. deste trigno a Uranus, espero que não seja nenhum sismo em Lisboa. Este pelotão conjunto ao Isso Sol, Marte depende, e este é, Quirón no meio do céu. sim, mas isto é para Lisboa. Se for Pois, para Benavente, também vai dar. O é Kieran igual. vai dar mais ou menos para um lado, não é? Mas pronto. Uh, a cabeça do dragão ainda está em Neptuno, está em Peixe, e a cauda em Virgem. Quer dizer que foi aquilo que eu disse. Nós, o mal da humanidade é utilizar um Mercúrio, mas sem valores. Ou seja, um Mercúrio sem valores é o ladrão que pode ser erudito e inteligente e engana todos. Advogados, pronto. Ou seja, os valores é o fundamental. Este Júpiter está aqui ainda, muito sem aspectos, mas tem um sextil à Lua. Não é mau. O Júpiter está em Câncer, está na 12ª. Portanto, tirando isto tudo, este sistema, portanto, vai haver uma grande limpeza ao nível do coletivo. Agora, o que sei, o que não será, não sei. Mas, à partida, este mapa é da tónica do Netuno. Portanto, o Netuno em Carneiro vai dar uma proposta espiritual, mas primeiro temos que limpar a casa toda. Ou Ó Pedro, seja, limpar a casa. eu estava aqui a Sim, pensar, sim, pensam ah, lá. será que este Saturno, sendo o Neptuno mais lento, será que este Saturno é capaz de segurar este Neptuno É, e que este Neptuno não torne este Marte alucinado, não seguro pelo Saturno? isso é um ótimo pensamento, só que ele está nos últimos graus de peixe e se a pessoa não tiver feito essas 30 pode dar um bocado para o caos. Portanto, com esta entrada, dia 20 a coisa está assim um bocado periclitante. Mas, quando o Saturno ingressar, que será poucos dias depois, vamos ver, ah, em Carneiro, vamos pôr aqui Saturno, ora, aí sim, aí o Mário está completamente coberto de razão. Será no dia 14 de fevereiro, olha, é o dia dos namorados, calha bem, assim as eventuais zangas e indecisões vão todas, parem. O Saturno aí já tem, dizem precisamente o que diz o Mário. Ele está, estão os dois, o Saturno vem, o Saturno está em queda, é preciso para vocês saberem isso, não é? O Saturno está em queda, cada planeta sente-se bem ou mal de acordo com o tipo de energias e características no signo. Então, Saturno rege Capricórnio, está em queda em Câncer, está exaltado em Balança e está em detrimento em Carneiro. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que o Saturno não se sente bem em Carneiro, porquê? Porque Marte quer agir. Quando vocês têm uma criança pequena em casa, o que é que ele quer fazer? 30 por uma linha. E vocês representam o Saturno. E das duas, uma. Se vocês são os Saturnos muito rígidos, a criança fica zangada, não é? Se são mais permissivos, ela, pronto, pode partir as coisas aí todas em casa. Um Saturno conjunto a Neptuno, que a conjunção só será mesmo no dia 20 de fevereiro, aí já vem segurar o barco todo. Porque o Saturno, o Neptuno, vai pedir para utilizar o Marte para objetivos espirituais e para o autoconhecimento. O Saturno vem dizer, vem segurar o Marte e vem dizer que isso tem mesmo que ser feito. Portanto, a partir deste dia, um novo paradigma se abre para a humanidade. Porquê é que eu digo um novo paradigma? Porque a humanidade até agora, eu já mostrei isso na aula passada, mas posso voltar a mostrar outra vez. Vamos, em 2000 anos é a primeira vez que Saturno está no grau zero, a fazer uma conjunção com Neptuno no grau zero de Carneiro. E como vocês sabem, vamos ver se eu consigo aqui, como vocês sabem, o grau zero expande o potencial de todo o signo. Portanto, uma conjunção de Saturno que vem integrar a energia de um transpessoal para a Terra
Com Neptuno no grau zero é exatamente a dizer que é que todo o signo, toda a energia de signo está ali contida, não é? E, portanto, isso é um novo paradigma para a humanidade. Porquê? Porque a maior parte de nós, da humanidade, guerras, conflitos, divisões, uma constante. Não há nenhum momento, quem sabe bem de história universal, não há um momento na Terra em que nenhum ponto tenha estado tudo em paz. Ou uma guerra no lado, ou a guerra dos 100 anos, os 7 dias, a guerra da sucessão, a guerra porque roubaram os tomates, a guerra porque as berinjelas, porque a palmeira do meu vizinho entra no meu. Sempre houve. Com este Saturno conjunto a Neptuno, é uma nova tónica, uma nova proposta para toda a humanidade. E aqui nós temos que juntar com os conhecimentos esotéricos. Há um plano para toda a humanidade e esse plano é de evolução espiritual. E a evolução espiritual passa pelo controlo dos planetas pessoais, pelo Sol. Se nós não controlarmos o Marte, com este trânsito já não o poderemos fazer. E as pessoas que não tiverem essa capacidade, eventualmente há outros planetas com essas condições adequadas. Portanto, isto será uma nova upgrade, será uma nova proposta para toda a humanidade. É como se fosse um novo paradigma. E pronto, eu já pus a aula passada, ou a tertúlia passada, mas reparem que em 2000 anos é a única conjunção que se dá no grau zero. Nós não temos, basicamente, vão a este programa que é grátis e vocês podem ver por vocês próprios, podem ver que é a única conjunção Saturno com Neptuno em 2000 anos. Mas isso é o que o programa dá, porque eventualmente teríamos de ter um programa muito. Se nós pusermos aqui Saturno, não é? O aspecto é uma conjunção. O planeta com Neptuno, aqui Carneiro, vamos pôr, isto não dá antes de 2000, portanto está aqui 2026, não sei, não dá datas definitivas, se vocês souberem. Vamos pôr de janeiro do ano zero da nossa era até ao ano de 2000, Carneiro. Então vamos carregar e vamos ver que há 5 conjunções em Carneiros. A única no grau zero é esta, fevereiro de 2020. 20 de fevereiro de 2026. Reparem, grau 0,45. Reparem, o impacto que isto vai ter é absolutamente transcendente. Portanto, o ingresso de Carneiro, do Neptuno em Carneiro, é um pouco atribulado. O ingresso de Saturno já vem controlar as coisas. E quando se dá esta conjunção, isto é como se desse um instante no relógio dos céus que a partir de agora a humanidade tem que utilizar a sua capacidade de iniciativa, a sua Marte, o seu Marte, ou seja, fazer coisas na matéria, não para guerras, não para a matéria pela matéria, não por seja o que for, mas para propósitos espirituais. Está cá, preto no branco. E a astrologia é uma ciência exata. Agora, o que pode haver é, há sempre o livre-arbítrio, isto faz parte inerente do ser humano, aquele Mercúrio pode decidir-se pela matéria ou pelo espírito, dado que o homem é o único ser que consegue integrar o espírito e a matéria, e o que acontece é que no grau zero expande, e neste caso a pessoa tem que utilizar mesmo Marte, o Quiron ainda está em Carneiro, para propósitos espirituais. Agora, a sociedade não sabe, as pessoas não sabem, não estudam, estamos numa sociedade materialista, cristalizada, de hábitos saturninos, diria, de burocracia, a ética não é muito valorizada nem a espiritualidade, mas a partir do momento em que isto é realmente o relógio cósmico, isto se dá nos céus, a energia esgotou-se para lutas, guerras,
especulações financeiras, tudo isso vai desaparecer. Claro que não é de um dia para o outro, não é? As pessoas que vão àqueles espetáculos de grande emoção, boxe e seja outros esportes, eventualmente irão continuar. Agora, a partir do momento em que se dá essa tónica nos céus, ou seja, essa matriz celeste, que é ela que tem, diria, a inteligência e o propósito da vida una de Deus, acabou-se. A Terra é apenas um resíduo dessa matriz celeste. É questão de tempo. Portanto, reparem que dá-se no grau zero, que tem o potencial todo o signo. Tal como o grau 29 tem a possibilidade, é o grau neurético, tem a possibilidade de transformação e integração da energia desse signo no outro. Portanto, a grande conjunção, é isso que eu vou apresentar no sábado, é um propósito filosófico espiritual, que é a mudança radical de hábitos de toda a humanidade. Portanto, o que é que Peixe representa? O que é que Neptuno representa? A unidade de toda a vida. Se Neptuno está em Carneiro, eu utilizo o Marte não para matar o meu irmão, as pessoas, até os animais, mas sim para o progresso espiritual, para a evolução, para o conhecimento. Portanto, isto é uma matriz completamente diferente. Mas as coisas não ficaram por aí. Ora, a próxima data que nós iremos analisar é precisamente o equinócio, que vai se dar no dia 21 de março, e vamos depois analisar Urano. Ora, equinócio, equinócio, equinócio. Ora, alguém sabe a data certa do equinócio? André, só É o, ninguém? o início da primavera? Sim. A gente vê aqui. O início da primavera é quando Ano, acho que começa mesmo o ano. este ano acho que é dia 21 mesmo. É, Acho que sim, Pedro. é. Não, mas o programa dá. Então, 20 de março de 2026, às 14 horas, 45 minutos e 42 segundos. Reparem a precisão do programa. Então, qual é que é o mapa? Este mapa é brutal, 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 porque o Sol, que é a capacidade de consciência, está conjunto a Neptuno e Saturno, quer dizer que é aqui que é a tomada de integração do Sol, conjunto a Saturno e Neptuno, portanto é aqui que a consciência, apresenta a consciência da humanidade, vai tomar consciência deste paradigma. Dia 20 de março. E mais, o Marte que está em peixes, está a dizer-nos que é uma altura então de investigarmos no domínio espiritual. Sempre que alguém tem o Marte em peixe, essa pessoa até pode ter outros elementos, diria, como o Júpiter em Virgem ou isso, mas essa pessoa preocupa-se sempre com o domínio espiritual. A Vênus está em Carneiro, regida por aquele Marte. O Quiron também está em Carneiro, conjunto à Lua, e este mapa já tem muitíssimos bons aspectos, já, ou seja, o Neptuno já faz um sextil com o Plutão, mas isto vai se manter, e o Plutão faz um trígono com Urano, portanto isto favorece. Só o Júpiter, este mapa já é excelente. Só o Júpiter é que faz uma quadraturazinha com a Lua, mais faz um trígono a Mercúrio e uma quadratura a Vênus, e com um trígono a Marte. Portanto, este mapa é excelente. Portanto, o ingresso de Neptuno em Carneiro pode ser atribulado, mas este mapa já há uma grande integração. O Sol está conjunto a Saturno, já vai permitir que a humanidade tome consciência da proposta desse novo paradigma. E a proposta desse novo paradigma é utilizarmos a nossa capacidade de agir no mundo físico para redescoberta e religação espiritual. Porque Saturno está conjunto a Neptuno.
Mas as coisas não ficam por aqui e vem o grande momento, o segundo grande momento do ano, que é espetacular, é o ingresso de Urano em Gêmeos. Ora, Urano, vocês já sabem que Urano é a mente superior, é a oitava superior de Mercúrio. E o que quer dizer oitava? Pitágoras foi a primeira pessoa a dizer que, e o Mário, que havia uma peculiaridade entre o comprimento das cordas e os sons, e que havia oitavas. Mas Kepler foi o primeiro no sistema solar a dizer que havia uma escala energética que os planetas correspondiam a essa escala energética, tal como a escala de um piano. E então, o Kepler disse que faltariam planetas para ocupar lugares da escala. E então, da mesma maneira, quem toca piano tem 7 notas, as 7 notas da escala heptatónica e tem 5 pretas, é da diatónica, não é o Mário que me corrija. Então, quando se repete o Dó numa escala acima, já é como se é uma oitava superior, é a oitava. Então, Urano é a oitava superior de Mercúrio. que corresponde ao dobro da frequência. Exatamente. Ou seja, o Mercúrio o que é que faz? Pensa, examina, calcula, infere. É a lógica dos influencers, dos youtubers e dos especialistas de tudo e mais uma coisa, menos deles. Pronto. Então, Urano é a mente que é imediata. Faz ilações imediatas, faz ligações, faz síntese interiores. Urano faz tudo isso. Então, reparem, Urano entra em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, e reparem que tem aqui uma conjunção ao regente, ao nível da alma de Gêmeos, que é Vênus. Espetáculo. Portanto, Urano está a pedir a toda a humanidade para não ficarem ligados só à mente concreta, mas ficarem ligados à energia que liga a alma. Eu não estou a ver toda a gente parar os carros para meditar na relva e os autocarros e tudo, o homem. Pronto, mas de certeza absoluta, quem está muito regido por Mercúrio vai entrar aqui vai ter algumas dificuldades porque este Mercúrio este Urano está a pedir aqui, está a pedir que as pessoas levem aquele Mercúrio uma oitava superior, ou seja, o Mercúrio vai ser obrigado a entrar para além dos seus limites. E o Mercúrio não faz síntese, o Mercúrio faz pontes lógicas. Se A implica B, B implica C, logo A implica C. Mas Urano diz não, A implica logo Z. Portanto, sem ver nem nada. Porque Urano tem uma visão total. Portanto, se ele está conjunto a Vênus, é isso. Urano, reparem, Urano entra em quê? Urano entra em quadratura à Lua no seu ingresso. Conjunto a Vênus, trígono, sextil a Neptuno, mas um trígono espetacular a Plutão que está em Aquário. Quer dizer que as mudanças que foram todas feitas a partir daquela lua cheia de Capricórnio, mudanças de caráter social, elas agora vão começar a ser bem integradas, porque os dois, Urano e Neptuno, são transpessoais. Isto tem a ver com grandes mudanças no coletivo e, eventualmente, o que pode haver é a física quântica, ou seja, reassomar com uma, diria, não só para especialistas ou pessoas ligadas à física ou à filosofia, mas para toda a humanidade. Ou seja, reparem, os planetas que, quando Urano entra no ingresso, está tudo em Carneiro. Olha, Saturno e Neptuno estão em Carneiro, Marte está em Carneiro, Mercúrio está em Carneiro, Quirón, tudo em Carneiro. Ou seja, as pessoas têm que utilizar a energia de Carneiro para procurar fazer estas mudanças propostas por Urano. E Marte está a fazer o quê? Marte está em quadratura a Júpiter. Pronto, isso pode dar algumas problemas, especialmente entre nações, e
pronto, tem conjunção a Mercúrio. Portanto, reparem que isto são mapas de grande mudança a nível social. Portanto, eventualmente vocês não estão à espera que as pessoas cheguem ao trabalho e estejam na meditação, a ler 101 histórias zen, pronto, mas aquelas que têm o hábito de ser reguladas somente pela mente inferior vão entrar em curto-circuito, em stress, porque aquele mercúrio vai ser testado ao limite. Portanto, se tivesse aqui o professor Luís Resina, diria, pelo inferior vai haver muitos esgotamentos mentais. E, como se diz em inglês, nervous breakdown, não é? Pelo superior, vai haver pessoas que atingem grandes estados de iluminação e insights como nunca tiveram antes. Portanto, são mapas que têm a ver com grandes mudanças para toda a humanidade. Portanto, nós sabendo isto, nós podemos já fazer as necessárias alterações. Primeiro, sou muito preocupado com o meu futuro. Penso todos os dias. Estou muito preocupado com, sei lá, com as minhas coisas. Isso é o Mercúrio, não é? Ou eu deixo que a minha intuição funcione. Quem é que aqui bloqueia a intuição? Não ponham todos os dedos no ar. Eu ouço as minhas intuições. Eu tenho Mais momentos. racional. Então, pronto, mais racional não vai dar. Ah, pois é. Racional é sinónimo de responsabilidade social? Esta pergunta tem uma armadilha. Os Virgens e os Gêmeos não respondam. Racional não é sinónimo de responsabilidade social, não é? Porque a racionalidade não pode ir para além dos nossos limites mundanos, não é? Portanto, este mapa tem uma grande proposta. Portanto, estamos no ano de grandes transformações, talvez únicas, como a humanidade já não via. Portanto, é bom para todos porque assim vamos dar grandes saltos qualitativos. Pedro, Portanto, e aqui importa só referir também que lá está, que não é esse lado racional, mas é o lado da consciência que nos vai tornar humanos. O Sol é a consciência. Reparem, o Sol pode integrar Urano, Neptuno e Plutão, mas raras são as pessoas que fazem essa integração. Rara é a pessoa que integra o Sol. O que é o Sol? É quando nós estamos identificados com um propósito, a energia de Leão. E nós estamos identificados com o nosso propósito pessoal ou se temos as influências coletivas. Por exemplo, eu de manhã, sim, comecei a dar aulas e uma aula clássica é expor a matéria. Eu peguei no filme A Matrix, tumba, olha, não vou, os miúdos têm que chegar lá. Pronto, assim, eles tiveram que ver a Matrix. Sim. E no seguimento daquilo que estás a dizer agora, se quiseres ver mais uma data, 20 de julho de 2026, Solstício. no seguimento, neste Tá bem. seguimento do. Não é o solstício, é 20 de julho de 2026. No seguimento Então, daquilo que porquê? nós estamos a falar entre razão e consciência, põe lá um mapa, ver se faz algum sentido. Mas 20 de julho é o. 21 é o. É 20 de julho de 2026. Então já vamos, mas devíamos ver antes do solstício. Então, vamos ver o solstício primeiro e já vamos para esse. Pode ser? Sim, claro. Então, já agora vemos o solstício, que é 21. De junho. Já agora, quem é que sabe o que é tecnicamente o solstício em astrologia? Sol cister, o dia e Sim. a noite têm o mesmo. Como é que eu vejo o solstício? Então, o solstício é quando o Sol ingressa na energia de Câncer, não é? Sim. Então, vou aqui aos ingressos, escolho o Sol e ponho aqui Câncer, não Leão, mas é quando o Sol está no ponto mais elevado
em relação à eclíptica no hemisfério norte. Então será a 21 de junho, e depois vamos para o 20 de julho. Então o Sol entra com Júpiter oposto a Plutão e a Vênus, quer dizer que se a pessoa utilizar uma Vênus em Leão, como vocês sabem, eu tenho doutoramento nessa área, uma Vênus em Leão está muito centrada no ego, mas oposta a Plutão pode dar conflito, não é? Aqui pode dar conflito, mas temos aqui temos uma figura muito interessante, temos aqui três triângulos, eventualmente estão aqui, ou seja, a regir tudo isto, só temos este Plutão oposto a Júpiter e a Vênus, o resto está tudo bem unido por triângulos harmónicos, o que é muito interessante. Portanto, é um solstício que o regente é a Lua, está em Virgem, está em quadratura ao Sol, e o Plutão está, mas o resto está tudo em triângulos harmónicos, significa que há muito boa capacidade de integração de todas as transformações que nós estamos a fazer e que a humanidade está a fazer. O que é Muito interessante. Então vamos ver o mapa que a Inês nos disse, que é 20 de julho. só 20 de junho. Uhum. No solstício, o Quirón está no grau 0 já de touro. Pronto, então está uma transformação na procura, reparem, já de valores. Então já voltamos novamente ao mapa do solstício. Portanto, o que é um Quirón em touro? É a procura de valores depois dessa transformação espiritual. Quais é que são os valores que eu fico? Não é? Então, o 20... não, desculpa. Não é isto. Então reparem, então deixa-me ver, porque é que tu me fizeste pus o mapa para o meio-dia? Então, o Sol já está meio oposto a Plutão, não E os está graus bem. 4, o grau 4 de Plutão, o grau 4 de Neptuno, o grau 4 de Urano, o grau 4 de Júpiter, este salto da razão-consciência. Ou seja, então, todas estas questões sistémicas de transposição 4 grau 4 significa o quê? Que o grau 4 de Plutão, mas é embora oposto ao Sol, há então uma possibilidade, há aqui de facto um retângulo místico, há a possibilidade então de transportar de um salto de consciência, neste caso como o Sol está em Câncer, é para toda a humanidade, das transformações necessárias. Portanto, olha, a Inês esteve bem aqui. Então, neste caso, reparem que houve muitas transformações, desde esta lua dia 3 até a 21 de julho, ou 20 de julho. Isto é uma possibilidade, como o Sol está em Câncer e regido por uma lua que está em Balança, mas pronto, isso é de menos importância. Há aqui dois triângulos e há o papagaio que se mantém, está em Plutão e Aquário, quer dizer que há um retângulo místico aqui metido no meio, mais outro triângulo, tem montes de coisas, quer dizer, quando as pessoas integrarem as transformações necessárias a fazer na sociedade, ela modifica-se. Portanto, isto é novamente
um mapa de transformação, de integração pela humanidade daquilo que é necessário. O que é excelente. Portanto, aqui há uma possibilidade, de facto, de uma transformação de toda a humanidade. Portanto, normalmente as transformações são muito. Eu aqui já devo estar em férias, 20 de julho, mas nós vamos observar os tempos, faltam 6 meses. Aqui há uma possibilidade de integração de toda a humanidade nas transformações que têm sido pedidas tanto pelo Urano como pelo Neptuno em Carneiro e o Plutão em Aquário, de integrar todas essas mudanças de maneira pacífica, de maneira, diria, é uma tomada de consciência, não é? Reparem que aqui há um trapézio, não tinha visto, a ponta do trapézio é Plutão, portanto, é este planeta que tem a solução. Há um trígono aqui, um trígono de ar, quer dizer que quando há um trígono de ar, quer dizer que a capacidade de integração a nível mental é muito forte. E há um retângulo místico, quer dizer que quando aqui o Neptuno está em Carneiro, quando o Saturno está em Carneiro, oposto à Lua em Balança, significa que quando as pessoas tiverem chamadas corretas relações humanas, utilizarem o Marte não para, pronto, não para agressividade ou para defender as imaturidades, defenderem tudo isso, mas quando o Marte estiver controlado para estabelecer pontos com os outros, e aqui, quando o coletivo integrar as propostas de mudanças individuais, então temos um milagre. A humanidade mudou. Mas este mapa oferece um milagre à consciência. Portanto, é uma tomada de consciência. O Quiron já está em Touro. A Vênus, neste caso, está conjunta, ou não? A Vênus está em Virgem, mas regida por Mercúrio que está em Câncer, mas é uma tomada de consciência da humanidade para ter novos valores, ou verdadeiros valores, melhor dito, depois das transformações necessárias. Portanto, isto é como se fosse uma matriz quântica que dá acesso a um novo portal de consciência que, diria, é quase imediato. Portanto, olha, um excelente mapa. Muito bem. Então, este ano acho que pode haver algumas dificuldades, já mesmo em janeiro, mas com a sequência, grandes transformações e integrações estão aí à porta, não é? Grandes transformações. Pronto, não, vocês não estão à espera de coisas imediatas, mas a longo prazo, ou ao médio prazo, grandes transformações irá para a humanidade como nunca ninguém, diria, sequer sonhou, não é? Não estou à espera dos pescadores que estão todos lá em Peniche, ou seja o que for, estarem a meditar, a orar, a fazer bênçãos aos peixes. Mas, pronto, as coisas lá vão, não é? O nó de norte está a 0 de peixes também, e o Quirón a 0 de touro. Fogo. Então, o nó de norte está, neste caso, não, a 0 de leão. Espera aí. Não. Peixe. Sim. Está a 0 de peixe. E o 0 de peixe. Quirón a 0 de touro. 0 de touro, portanto, é uma altura única. Ele está prestes a passar para Aquário e Leão. É uma altura única de mudança mesmo. Novos valores para toda a humanidade. Portanto, quando eu digo, ou quando, é assim, não interessa tanto o astrólogo, interessa é o que está aqui. O astrólogo é apenas um intérprete dos céus. Mas todos aqui são capazes de pensar, todos aqui são dotados, eu costumo dizer, da luz natural da razão. Podem não ter muitos conhecimentos técnicos, mas se nós dermos o conhecimento técnico, cada um vai chegar a uma conclusão.
E reparem, se há um trapézio é um papagaio, um kite, significa que todos estes elementos, a saída é pelo planeta que está aqui. Se há um trígono de ar, se há dois triângulos e os planetas fundamentais estão no grau 4, ou estão todos energeticamente unidos por sextis, um sextil é uma figura geométrica, um aspecto que é uma possibilidade de integração inteligente. O trígono já é a aplicação dessa capacidade de integração inteligente. Então, estamos na iminência de uma tomada de consciência global. Eu não gosto muito da palavra global, mas diria, arranjem-me outra palavra melhor, sei lá, mundial, de um novo modelo, um novo paradigma, que tem vindo sendo a apontar pela conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro. É simples, não tem nada que saber. Portanto, aqui para nós, como é que as coisas passarão? Se eu sou muito impulsivo, impulsiva, se eu sou muito racional, vou ter problemas. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Deixar de ser tão impulsivo, impulsiva, reativo, reativa e utilizar o meu Marte de maneira harmónica para a evolução, para o estudo e para o autoconhecimento. Eu perco, entre aspas, muito tempo com o autoconhecimento, ou seja, ganho, porque nós, de facto, não nos conhecemos em absoluto. Nós temos um sótão com debilidades, medos, fragilidades e tudo que nós em absoluto desconhecemos. Se nós começarmos a analisar pouco e pouco esse sótão, bem, vamos retirar de lá muita coisa e vamos ver que muitas das nossas ações eram reações em resposta a esses medos, fragilidades e carências. Mesmo quando temos uma relação a dois, gostamos muito da outra pessoa. Então temos medo de perder, temos medo de e então os nossos medos vão reagir uma parte. Mas, portanto, é bom que percamos algum tempo em termos psicológicos de autoconhecimento. É essa a nossa proposta. E que utilizemos de facto, para iniciativas que têm a ver com, por exemplo, agora nos Estados Unidos, não sei se estão a par, houve uns monges budistas que começaram, vão de Fort Worth, no Texas, são 14, não, são 2 dúzias de monges budistas que vão fazer 5.000 quilómetros até Washington, D.C. Ou seja, eles vão fazer o quê? Vão demonstrar aos Estados Unidos e ao Trump e ao mundo que a paz é um valor. Portanto, eles meditaram e pensaram e agiram de acordo com a sua dimensão espiritual interior. E eles todos os dias, alguns estão cheios de bolhas nos pés e tudo, é um sacrifício que eles vão fazer, mas é em função do valor espiritual. O sacrifício é uma das leis da alma. Existem 7 leis da alma. O sacrifício faz parte do eixo virgem-peixe. O sacrifício e o serviço. E agora a pergunta é, nós fazemos algum sacrifício pela alma, um serviço a partir da alma? Ou estamos religiosamente a ver os nossos filmes favoritos todas as noites? Portanto, a próxima vez que formos todos almoçar, eu sugiro que vamos pelo prato mais barato e quando é que íamos dar pelo mais caro, a gente dá um orfanato ou sei lá, uma coisa qualquer. Pronto, já é um princípio. Por exemplo, não sei, já é um começo. Que em vez de grandes vinhos vamos para águas, assim por diante. Já começamos o Marte já começa a ser mais alinhado. Não é? Pronto. O grupo pode ir a pouco e pouco. É claro que eles mantêm-se as sobremesas, não é? Essas são indispensáveis, rhubarbo, ou seja o que for. Essas são indispensáveis, mas já estamos num patamar do Neptuno conjunto a Marte.
Mas quando o Neptuno tiver conjunto a Carneiro e Saturno, a coisa vai apertar para todos. Pá, Portanto, as sobremesas é o que faz pior à saúde. então pronto, olha, o Mário, que o Saturno dele conjunto ao ascendente, cortou as sobremesas. Não digam que fui eu, ele cortou as sobremesas. Mas este mapa é bem interessante. Agora, para fazermos um trabalho a sério, pronto, teríamos que ver todas as luas cheias, novas, mas isso seria fastidioso. Portanto, qual é o modelo proposto para este ano? Primeiro, radicalmente uma mudança, ou seja, Marte, que é a capacidade de nós agirmos, que pode ser descontrolado ou impulsivo ou reativo, ele estar controlado para um processo de autoconhecimento interior e para a evolução espiritual. Como é que eu faço isso? Meditar, introspecção. Eu tenho Marte na 12ª casa, portanto, é o Marte de Capricórnio, já está muito controlado. Às vezes não, passa-me da cabeça, não é? Mas pronto. Mas a maior parte das vezes isso já não acontece. Mas podemos começar a fazer isso, não é? Então, podemos ver o trânsito Saturno-Neptuno no mapa de uma pessoa qualquer. Ó Pedro, só estava aqui a Diz. pensar só aqui uma situação. A entrada de Urano em Gêmeos, com a Vênus lá, sendo Vênus o regente esotérico, também podemos concluir que é mais um dever de sentir em vez de racionalizar. Sim, claro. Maria Flávia dizia, e ela dizia muito bem, a alma sente e o espírito sabe. Portanto, nós já fizemos coisas que depois fizemos racionalmente, mas depois sentimos muito mal a posteriori. Portanto, isso significa que a nossa alma não aprovou aquilo que nós fizemos. Portanto, a Vênus, se é o regente mais profundo, é que, do ponto de vista mundano, e isso é o pior que existe em filosofia, todo o conhecimento é igual. Portanto, se um ladrão fizer uma tese sobre como assaltar um edifício, é claro que aquilo está mal desde o princípio, não é? Mas é um Mercúrio sem direção. Mas Urano, conjunto a Vênus, tem de ter, de facto, aquilo que os esotéricos chamam o antacarana, construção do chakra cardíaco ou frontal, ou o que a física quântica chama a coerência do coração. Porque se eu não pensar o que sinto, nem sentir o que eu penso, eu faço disparates. Portanto, toda a gente aqui já fez coisas que depois se arrependeu amargamente, não é? Então, essas coisas ou foram impulsivas ou foram só racionalizadas. A mente, sem a dimensão da alma, torna-se vazia, torna-se sem valores. Portanto, o indivíduo pode ter uma mente muito poderosa, mas se não estiver ligado à alma, não vale nada. É um psicopata. O que caracteriza, por exemplo, as pessoas com algumas doenças é que não sentem, portanto, no fundo, não tem ligação à alma. O Urano conjunto a Vênus em Gêmeos dá precisamente essa tónica. Portanto, é preciso nós, toda a humanidade agora vai ser convocada para uma nova, diria, mas é assim, a astrologia é experimental, é uma ciência tal qual como as outras, portanto nós vamos ver o que é que vai acontecendo. Eu quando vejo os mapas das pessoas vou analisando e vou analisando ao longo de anos, não é só naquele momento, é anos e anos e anos e anos. E aquilo que eu concluo sempre é que o mapa está absolutamente certo. Eu só não sabia era as condicionantes e sociais e culturais e epocais ou pessoais que enchiam todo o mapa. E às vezes a coisa ainda é mais incrível que não. Porque o mapa é uma organização abstrata, estrutural, mas que tem, diria, as condicionantes espirituais únicas que a pessoa tem. Portanto, Urano conjunto a Vênus vai pedir que as pessoas sintam mais, não é? Por exemplo,
Eu conheci uma gestora de uma firma internacional em Portugal que ela às vezes tinha que despedir mulheres grávidas. E ela depois ia para casa totalmente desequilibrada. Portanto, cá está, ela era aquário e depois tinha doenças psicológicas e físicas. E tinha um cão e o cão morreu porque ela transmitia aquilo tudo ao cão. Portanto, eu disse, literalmente mataste o cão, que é dela. Portanto, reparem, essas decisões de despedir uma mulher grávida do emprego só por questões financeiras é um total desalinhamento entre o coração e a mente. Se eu me separar de uma pessoa porque estou irritado, não posso ver mais e mais não sei quanto isto tudo, de certeza que essa decisão não é melhor do ponto de vista espiritual. Portanto, tenho que pensar duas vezes. E eu estou de acordo com a Maria Flora, estive de acordo em tudo, que nós pensamos que nos vemos livres das pessoas, mas depois vamos encontrá-la à frente noutra ocasião. Por isso é que todas as pessoas que nos aparecem na vida, alguma coisa elas querem nós e nós temos que fazer alguma coisa perante elas. Mesmo se as relações não correm bem, por também um motivo, porque nós atraímos para elas, ou para elas nos ressaltarem, ou fazerem ver dores internas, ou psicológicas, para a cura funciona, mas se nós as mandamos embora de forma agressiva, mais cedo ou mais tarde vamos encontrá-las. E os budistas aí têm absoluta razão. Eles dizem, por mais inteligente, por mais bem posicionado com uma mulher, ou seja, não nos podemos livrar do karma. E o karma é três tipos. É o karma que já trazemos vidas passadas, que está no mapa. Está no mapa. O karma que nós ganhamos nesta vida, o karma que vamos construir para o futuro. Portanto, é o karma sanchita, prarabdha e é outro tipo de karma. Portanto, se não há nada ao acaso, se uma pessoa aparece na nossa vida e nós é desagradável, nós não conseguimos ir, temos que tentar harmonizar, especialmente quem tem Quirón em balança ou quem tem Saturno em 7. Ou Saturno em balança. Portanto, estes mapas, com o Júpiter aqui já está em Leão, cá está grau 4, mas ele esteve sempre em Câncer. As nações, em vez de andarem a batatada umas para as outras, e em vez de ser o excessivo nacionalismo, eu vou tomar o círculo polar ártico porque as focas podem tomar primeiro. Quer dizer, as pessoas devem. Reparem, o dinheiro que se gasta em armamento no mundo, se aquilo fosse todo distribuído, já nem digo aos pobres, a humanidade era rica, rica, riquíssima. Portanto, com Neptuno em Carneiro, conjunto a Saturno, essas guerras e guerrinhas vão acabar. É impossível. Não há energia espiritual para isso. A não ser que os Estados Unidos, a China, a Coreia, pronto, peguem fisgas, mas e acabem com o armamento nuclear, aí já é totalmente diferente. Portanto, estamos numa ótima perspectiva, um grande mapa, boa Inês, ainda bem que disseste. Estamos numa ótima perspectiva de um paradigma de uma mudança, diria, de toda a humanidade.